to read God's Word in Romans 11, verses 1 through 10. Então vamos ler a palavra do Senhor em Romanos 11, do versículo 1 ao versículo 10. Diz assim a palavra do nosso Deus. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo, de modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma. Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um resto, segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras, de outra maneira a graça já não é graça. Se porém é pelas obras, já não é mais graça, de outra maneira a obra já não é obra. Pois que o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram e os outros foram endurecidos. Como está escrito: Deus lhes deu um espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até ao dia de hoje. E David diz: torne-se-lhes a sua mesa em laço e em armadilha e em tropeço para a sua retribuição. Escureçam-se-lhes os olhos para não verem e encurvem-se-lhes continuamente as costas. Saudações em nome de Jesus Cristo. Amen. Our text this evening is Romans 11, verse 6. O nosso texto nesta noite é Romanos, capítulo 11, versículo 6. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se porém é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. The theme of this Word of God is grace, not works. O tema desta palavra de Deus é graça e não obras. For our text is a beautiful statement Porque o nosso texto é uma bela declaração of grace alone over against works. da graça somente em oposição às obras. This Word of God sets forth Esta palavra de Deus apresenta as a biblical principle and Christian maxim então uma máxima, um grande princípio bíblico, the truth that grace and works a verdade de que graça e obras are mutually exclusive são mutuamente exclusivas and totally antithetical e totalmente antitéticas, as the divine source or origin of our salvation. como a fonte divina da nossa salvação, como a origem da nossa salvação. It must be one or the other. Então é preciso que seja ou é uma ou é outra. God's grace or man's works. A graça de Deus ou as obras humanas. But not grace and works. E não graça e obras. Grace alone is the divine source of our salvation. Graça somente é a nossa fonte divina de salvação. By this biblical principle, Por este princípio bíblico, everybody's confession, a confissão de toda a gente, every minister's teaching, o ensino de qualquer ministro and every Christian witness ought to be tested. e todo o testemunho cristão é posto à prova. Is salvation wholly of grace É a salvação somente pela graça and not at all works? e não de modo nenhum de obras. Is every aspect or part of salvation É algum aspecto ou alguma parte da salvação, wholly of grace toda ela da graça and not at all of works? e nenhuma dela de obras. For verse 6 says, Porque no versículo 6 diz: mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se porém é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. to what then does the word it
refer in our text? Então, a que é que se refere aqui a esta graça? For the text states, Pois o texto afirma, mas se é por graça, já não é pelas obras, se de outra maneira a graça já não é graça. what does the last verse say? Então, o que significa esta última parte do versículo? Verse 5 reads, O verso 5 diz: Assim, pois, também agora neste tempo ficou um resto, segundo a eleição da graça. so it refers to election. Então, aqui a questão no versículo 6 refere-se à eleição. Election is of grace. A eleição é da graça. And if by grace, then is election no more of works. Então, se a eleição é pela graça, então já não tem mais nada a ver com as obras. Election is God's choice of some persons in Jesus Christ Então, a eleição é a escolha de Deus de algumas pessoas em Cristo Jesus, before the foundation of the world. antes da fundação do mundo. Election of God's choice of some and not all. A escolha soberana de Deus de alguns e não de todos. Election is to grace in this life A eleição é de graça nesta vida and glory in the next life. e de glória na vida por vir. If God elects you, Se Deus o eleger, God sent His Son to die for you on the cross. Deus envia o seu Filho para morrer por si na cruz. And God pours His Spirit into you E Deus derrama o seu Espírito para dentro de si, to renew you in holiness. para o renovar em santidade. So we quote verse 6, supplying the idea of election. Então nós citamos o verso 5, aqui suprindo a ideia de eleição. Mas se é por graça, já não é pelas obras, de outra maneira a graça já não é graça. Se porém é pelas obras, já não é mais graça, de outra maneira a obra já não é obra. Now, who teaches that election is of works? Agora, quem é que ensina que a eleição é pelas obras? The context speaks, first of all, of the Jews. Então o contexto fala primeiramente acerca dos judeus. The Jews believed in election by works. Os judeus acreditavam numa eleição pelas obras. In Paul's day, in the first century when Romans was written, No tempo de Paulo, quando viviam ali naquele período do primeiro século, no tempo dos romanos. and throughout the last 2,000 years until today, E também nos últimos 2000 anos até aos dias de hoje. and in the Old Testament too. E também no Antigo Testamento. But I'm speaking now of the unbelieving Jew. Mas eu estou a referir agora aos judeus incrédulos. Why did God choose the Jews Por que é que Deus escolheu os judeus over against any other nation in Old Testament days? contra todas as outras nações, ou escolheu especificamente os judeus? Was it because they kept the law? Não era porque eles guardavam a lei, Or because God saw that they would keep the law? ou nem sequer porque Deus tinha visto que eles iriam guardar a lei. That is, was it by works? Porque isso seria pelas obras. Now, Não. but the Jews would say, Mas os judeus diriam, oh yes, there was some grace of God in it too. sim, havia ali um pouco de graça de Deus também. God was favorable to us. Deus foi favorável a nós. He enabled us to keep the law, Ele nos capacitou a guardar a lei. and therefore He chose us. E, portanto, Ele nos escolheu. Aleluia. No, it was all of grace. E não é assim. Foi tudo da graça. Verse 6. Verso 6. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se porém é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. In Romans 9, Em Romanos 9, the Apostle Paul talks about Jacob or Israel, o apóstolo Paulo fala de Jacó ou de Israel, the father of the nation. o pai da nação. Listen to verses 11 and 13. Ouçam os versos 11 e 13, Romanos 9.
Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Como está escrito, amei Jacó e aborreci Esaú. Jacob wasn't even born yet. Jacó nem tinha ainda sequer nascido. And God chose and loved and saved him. E Deus o amou e o salvou e o mudou. Since election is wholly of grace, E uma vez que a eleição é toda ela da graça, and since election is according to foreknowledge, as 1 Peter 1 verse 2 says, e uma vez que a eleição tem a ver com o pré-conhecimento de Deus, como nos diz 1 de Pedro, then foreknowledge also is wholly of grace. então o pré-conhecimento de Deus também, todo ele é da graça. This is the argument in Romans 11 verses 1 through 5. E este é o argumento que nós encontramos em Romanos 11, no versículo 1 ao versículo 5. Verse 2 begins, O versículo 2 começa: God hath not cast away his people whom he foreknew. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Then verses 2 through 4 Então os versos de 2 até o 4 state that even in the darkest days in the Old Testament, que mesmo até nos períodos mais negros do Velho Testamento, there were still 7,000 who hadn't bowed the knee to him. ainda haviam 7.000 que não dobraram os seus joelhos a Baal. God foreknew and chose them. Deus os conheceu antes e os escolheu. And Paul makes this application in verse 5. E Paulo faz esta aplicação no versículo 5. Assim, pois, também agora neste tempo ficou um resto, segundo a eleição da graça. And it is by grace and not works, verse 6 says. E é pela graça e não pelas obras, que nos diz então o verso 6. What system of teaching Que sistema de ensino reckons that foreknowledge is by works? afirma que o pré-conhecimento é pelas obras? Arminianism. Arminianismo. It teaches that Isso ensina que God looks down the corridors of history Deus conhece o corredor da história and sees that Mr. X will accept Jesus. e vê que o Sr. X irá aceitar Jesus. And therefore, God chooses to save him. E, portanto, Deus escolhe salvá-lo. But then salvation depends on what Mr. X did. Mas assim, a salvação dependerá daquilo que o Sr. X faria. Our work. Uma obra. Mr. X made himself to differ from everybody else. O Sr. X faz-se distinguir de todos os outros. Our work. Uma obra. But what does Romans 11 verse 6 say? Mas o que é que diz Romanos 11, versículo 6? Mas se é pela graça, já não é pelas obras, de outra maneira, a graça da eleição já não é graça. Se porém é pelas obras, já não é mais graça, de outra maneira, a obra já não é obra. You see, if it's partly by works, even partly, Então você vê que se for simplesmente uma pequena parte pelas obras, there's no more grace. já não pode haver graça. Now remember the biblical meaning of foreknowledge. Mas lembrem-se agora do sentido bíblico do pré-conhecimento. It is not that God foresees certain acts. Não é que Deus prevê ou pré-conhece determinados atos. Rather, God foreknows people, flesh and blood people. Mas que Deus pré-conhece pessoas de carne e osso. This is how verse 2 begins. E é assim que começa o nosso versículo 2 do capítulo 11. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. God foreknows people. Deus conhece as pessoas Not acts. antes e não os atos. And the word for means E aqui a palavra para significa that God eternally knows his people. que Deus eternamente conhece o seu povo. Aleluia. And the knows bit E o que conhece refers to God's knowledge of deep, intimate
love. Refere-se ao conhecimento profundo de Deus, amoroso. God's deep, intimate love of His people in Jesus Christ. O amor profundo e íntimo de Deus em Cristo Jesus pelo seu povo. As Amos 3 verse 3 says, Como Amós, capítulo 3, versículo 3 diz, God referring to His Old Testament people, Deus se referindo ao seu povo do Velho Testamento. you only have I known the love of all the nations of the earth. Vocês apenas eu conheci e amei entre todas as nações da terra. So God eternally and intimately knows and loves Então Deus eternamente e intimamente ama e conhece all His people only by grace. todo o seu povo apenas pela graça. Verse 6. Versículo 6. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se porém é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. God's foreknowledge and election of His people by grace O pré-conhecimento de Deus e a eleição da graça de Deus is both of individuals and a group. é tanto individualmente como em grupo. The individual example in the passage we read O exemplo individual da passagem que nós lemos is Paul the Apostle himself. é o próprio Paulo, o apóstolo. Paul believed that God foreknew and elected him all of grace. Deus acreditava que ele tinha conhecido, que Deus o conhecera e o elegera pessoalmente, individualmente. And the 7,000 as a whole were elected and foreknown of grace alone. E os 7.000 Deus tinha pré-conhecido e tinha elegido como pela graça apenas. You, individual believer, Tu, crente individualmente, and the whole universal church of Jesus Christ together e toda a Igreja Universal de Cristo junta, are eternally loved and chosen in Jesus Christ. são eternamente amadas e escolhidas por Deus em Jesus Cristo. Aleluia. The name of each individual elect believer is written in the Lamb's Book of Life. O nome individualmente de cada um dos crentes está escrito eternamente no livro da vida do Cordeiro. Along with all the other names Juntamente com todos os outros nomes, of the whole body of the universal church. com todo o corpo universal da Igreja. And this book was written before the foundation of the world. E este livro foi escrito antes da fundação do mundo. God's preservation of His beloved people is also by grace. E a preservação de Deus do seu povo também é feita por graça apenas. The 7,000 in verse 4 Os 7.000 no versículo 4 were not only foreknown and elected, não foram somente pré-conhecidos e elegidos, but God kept them by His grace. mas Deus os guardou pela sua graça. Verse 4 states that He dedicated them to Himself, O verso 4 nos diz que Deus os dedicou a si mesmo, so that they keep the first commandment de modo a que eles guardavam o primeiro mandamento and do not commit idolatry. e que não cometeram idolatria, That is, they don't bow the knee to Baal. isto é, não dobraram os seus joelhos a Baal, God preserves us by e Deus nos preserva através writing His law on our heart. de escrever a sua lei no nosso coração. That's regeneration. E isso chama-se regeneração. And then God continually supplies grace, E então, a partir daí, Deus continuamente supre graça, so that we keep the faith and do not de apostatize. modo a que nós guardemos a fé e não a puxatemos. God preserves us Deus nos preserva in the midst of a world that is total spiritual darkness. no meio de um mundo que todo ele é trevas espirituais. In the midst of an apostatizing church world too. E também no meio de uma igreja apóstata. In the face of persecution from the false church. E no meio da perseguição da falsa igreja. Even when there are very few left. E mesmo quando há muitos poucos que ficaram.
So verses 3 and 4 state, que sobraram, os versos 3 e 4 diz: Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei e busco a minha alma. Mas que lhes diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões que não dobraram os joelhos diante de Baal. Now why are the elect, the 7,000, preserved and kept by God? Agora, porquê que são os eleitos 7.000 preservados e guardados por Deus? Because we are faithful? Porque nós somos fiéis? Because we do good works? Porque nós fazemos boas obras? Because God helps those who help themselves? Porque Deus ajuda aqueles que se ajudam a si mesmos? No. Não. By grace, grace alone. Mas pela graça somente. Aleluia. That's what verse 6 teaches. Isso é o que nos ensina o versículo 6. Arminianism inverts the order O arminianismo inverte esta ordem of preservation and perseverance. da preservação e da perseverança. Arminianism teaches that O arminianismo ensina que we persevere and keep it. nós perseveramos e guardamos. Therefore, God keeps us. E por isso Deus nos guarda a nós. But then, our preservation is by man. Mas isso faz com que a nossa preservação seja uma obra humana. This is biblical Christianity. E isto é cristianismo bíblico. We persevere in the true faith of Jesus Christ Nós perseveramos na fé bíblica e verdadeira de Jesus Cristo. because God keeps us totally of grace. Porque Deus nos guarda totalmente pela graça. As verse 6 says, Como o versículo 6 fala de preservação. Mas se é por graça, já não é pelas obras, de outra maneira a graça já não é graça. Se porém é pelas obras, já não é mais graça, de outra maneira a obra já não é obra. now, what have we seen to be of grace so far? Mas agora, o que é que nós temos visto? So far. What have we seen to be of grace so far? O que é que nós temos visto que é pela graça apenas até agora? Election and foreknowledge of individuals and the church. A eleição e o pré-conhecimento individualmente e corporalmente na igreja. And our preservation by God. E a nossa própria preservação por Deus. Election and foreknowledge is at the very, very start. A eleição e o pré-conhecimento está logo no início. Preservation takes each and every believer to glory in the next world. E a preservação faz com que cada crente chegue à glória no mundo futuro. So the very start and the very end Então, o princípio e o próprio fim are all of grace. é todo pela graça. And therefore, everything in between is all of grace too. E, portanto, tudo pelo meio é também pela graça. This is Romans 8, verse 30. E isso é Romanos 8, versículo 30. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. We are born again, all of grace. Nós somos nascidos de novo totalmente pela graça. My companion, Reverend McEwen, preached on this last night. O meu colega, o reverendo Martin McEwen, pregou sobre isto ontem à noite. God's effectual call, bringing us out of darkness into light, all of grace. O chamado eficaz de Deus traz-nos das trevas para a luz totalmente pela graça. God's act of adopting us, O ato divino de nos adotar, making us His children, nos fazer seus filhos, all of grace. tudo pela graça. Sanctification is all of grace. A santificação, toda ela é pela graça. God's grace alone makes us holy. Apenas a graça de Deus nos torna santos. The covenant is all of grace. A aliança é toda ela pela The graça. covenant of friendship and fellowship with the living triune God. A aliança que nos faz ter um relacionamento íntimo e profundo com o nosso Deus Santo e Trino.
And so Romans 9 verse 16 states, E portanto, Romanos 9, versículo 16 diz: assim pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. So you see that Romans 11 verse 6 is a very important principle. Então você consegue ver que Romanos 11, versículo 6 é um princípio bastante importante da palavra de Deus. This is the easiest way for me to explain this to you. E esta é a forma mais simples que eu tenho para vos explicar. Imagine if verse 6 was left out. Imaginem que o versículo 6 ficasse de fora. And we only read verses 1 to 5, then verse 7. E que nós lêssemos apenas do versículo 1 ao 5 e passássemos para o versículo 7. Paul's argument would still make sense. O argumento de Paulo ainda assim faria todo o sentido. But Paul added it and put it in. Mas Paulo acrescentou e o colocou aqui. Because he wanted to expand on the point made about grace in verse 5. Porque Paulo queria expandir um pouco aquilo que ele tinha dito no versículo 5 And drive it home. e trazer isso para casa. The book of Romans is all about grace. O livro de Romanos, todo ele é sobre graça. The end of chapter 3, O final do capítulo 3, redemption in the cross, redenção da cruz, all of grace. toda ela graça. The end of chapter 8, O final do capítulo 8, God's love for His people in Jesus Christ, o amor de Deus pelo seu povo em Jesus Cristo, all of grace. tudo graça. Romans 9 on election and reprobation, Romanos 9, eleição e reprovação. that God chooses to save some in Christ Que Deus escolhe salvar alguns em Cristo and pass by others and ordain them to destruction for their sins. e passar por outros e ordená-los para o inferno por causa dos seus pecados. Grace that predestinated us. Foi graça que nos predestinou. Listen to Romans 10 verse 20. Ouçam Romanos 10, o versículo 20. E Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. And as if all this wasn't enough, E como se isto tudo não fosse suficiente, Paul refers to the election of grace in Romans 11 verse 5. Paulo se refere à eleição da graça em Romanos 11, versículo 5. And even then he needs to add verse 6. E mesmo assim, ele precisa de acrescentar o versículo 6. We too have the Holy Spirit, Nós também temos o Espírito Santo. and we agree with the Holy Spirit, E nós concordamos com o Espírito Santo, who emphasized verse 6 and put it in. que enfatizou o versículo 6 e o colocou aqui. The Holy Spirit wants us to be sharply antithetical. O Espírito Santo quer que nós sejamos bastante afinados e antitéticos. So that salvation is not of our works in any sense. Para que a salvação não seja das nossas obras em nenhum sentido. And so it goes so far as to condemn the other wrong view. E assim vai tão longe a ponto de condenar qualquer outra posição. Positively, the first half of verse 6 states, Positivamente, a primeira parte do versículo 6 afirma assim: mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Then it adds the negative in the second half of the verse. Mas depois acrescenta a parte negativa na segunda parte do versículo. Se porém é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Now here I ought to mention something else. Agora aqui eu queria mencionar algo mais acerca disto. Some weak modern Bible translations Algumas traduções mais fracas, traduções modernas mais fracas, in English and Portuguese em inglês e em português, leave out the second half of the verse. deixam de fora a segunda parte do versículo 6. That's dead wrong. Isso está completamente errado. Paul in verse 6 Paulo, no versículo 6, states it positively afirma positivamente and then negatively. e depois negativamente.
Because he understood this truth to be important. Porque ele entendia que esta verdade era importante. Israel needed to hear this. Israel precisava ouvir isto. Israel is the subject in Romans 11. Israel é o assunto em Romanos 11. Romans 11 explains that the majority of them are cast off. E Romanos 11 afirma que a maior parte deles foram cortados para fora. But most of Christendom needs to hear this too. Mas a maior parte da cristandade também precisa ouvir isto. Because most of Christendom Porque a maior parte do cristianismo brings in works as a source of our salvation. traz as obras como uma fonte da nossa salvação. Roman Catholicism, O catolicismo romano, you earn and work your own salvation. você ganha e trabalha a sua própria salvação. Eastern Orthodoxy, A ortodoxia do Oriente, you merit with God. você merece a Deus. And so people can never have assurance and certainty they're saved. De modo que as pessoas nunca estão completamente seguras de que são salvas. Because how do you know you've ever done enough? Porque como é que você pode saber que já fez o suficiente? And then they have masses for the dead to get them out of purgatory. E depois por isso é que eles têm missas para tirar os mortos do purgatório. A place which doesn't exist. Lugar que nem sequer existe. And so verse 6 needs to be heard. Not all works. Então o versículo 6 precisa de ser ouvido. Não das obras. This text is vital for us in at least two main ways. E este texto é vital para nós, pelo menos de duas maneiras. First, in earnestly contending for the faith. Primeiro, uma forte contenção ou batalha pela fé. A key Christian calling in Jude 3. Um chamado cristão encontrado em Judas 3. We must be mighty in the scriptures. Nós devemos ser poderosos nas Escrituras. Like Apollos in Acts 18. Como Apolos em Atos 18. Use this word of God Usem esta palavra de Deus as a weapon against the devil and false teaching. Como uma arma contra o diabo e o seu ensino. Because grace and man's works don't mix. Porque graça e obras humanas não se misturam. Mutually exclusive. São mutuamente exclusivas. Totally irreconcilable. São completamente irreconciliáveis. Diametrically opposed. Diametricalmente opostas. And completely incompatible. E completamente incompatíveis. It is either grace É ou pela graça or works, ou pelas obras, one or the other, uma ou a outra, but not both. mas nunca ambas. It's not 99.9% grace Não é 99,9% da graça and 0.1% e works. 0,1% de obras. Otherwise, Romans 11 verse 6 is totally contradictory. Caso contrário, Romanos 11,6 fica completamente And words have no meaning. em oposição a isso. E estas palavras não têm qualquer significado. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se porém é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Second, this calls us to humility. Segundo, isto nos chama à humildade. You and I earned or merited nothing. Eu e você merecemos nada. Of ourselves, we can only merit one thing. Nós de nós mesmos merecemos apenas uma coisa: Hell. inferno. The wages of sin is death. O salário do pecado That's é a morte. what we earn with God of ourselves. Isso é o que nós merecemos de Deus para nós mesmos. But God was gracious to us in Jesus Christ. Mas Deus foi gracioso para nós em Jesus. Aleluia. As Ephesians 2, verses 8 and 9 state, Como Efésios 2, versículo 8 e 9 afirma: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. no boasting.
Não há vanglória. No boasting in ourselves or our works. Não há vanglória em nós mesmos, nem nas nossas obras. That's pride. Isso é orgulho. And so we glory in the Lord and His grace. Então nós nos gloriamos no Senhor e na sua graça. Amen. Amém. Aleluia.